Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Tarde. Isso, 1 hora e 1 minuto. Anota aí, dia 14 de maio, quarta-feira. É isso mesmo, quase metade da semana já foi, né? Quinta é quase sexta, mas tenha calma, hoje ainda é quarta-feira. Vamos lá para o tempo e temperatura agora na nossa cidade, 31 graus em Arapiraca agora, possibilidade de chuva 0%. Umidade relativa do ar, 40%, tá baixa, gente. Significa o seguinte, se hidrate bem, tome bastante água, com moderação também, não precisa tomar 2 litros de uma hora só não, tá? Você pode dividir aí 500 ml 9 da manhã, 500 ml meio-dia, 500 ml 3 horas da tarde, 500 ml 18 horas, se você não quiser dormir fazendo xixi, então você pode colocar aí os 500 ml para 2 da tarde, depois do Saúde em Foco, e colocar mais 500 ml às 4 da tarde, então. Tá bom? O importante é que você se hidrate bem, principalmente com essa baixa umidade relativa do ar. Vento em 18 km por hora. Então, esse é o clima gostoso. Tá gostoso hoje aqui na nossa cidade, né? E assim, a gente vai receber hoje aqui o Andervan Leão. Ele é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, para esclarecer dúvidas, desmistificar o assunto e mostrar como um gesto pode transformar destinos. A gente sabe que você ser doador de órgãos, na realidade você vai deixar, ou pode deixar, muitas outras pessoas felizes e com a qualidade de vida muito bacana. O Brasil possui um dos maiores e bem-sucedidos programas públicos de transplantes de órgãos do mundo, garantido pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Em 2023, o país realizou o maior número de transplantes de órgãos da sua história, com mais de 29 mil procedimentos. O rim é o órgão mais transplantado, olha aí você que não gosta de tomar água, seguido do fígado e do coração. Principais aspectos do transplante de órgãos no Brasil é que o Sistema Nacional de Transplantes, que é o SNT, a coordenação e o controle dos transplantes são realizados por esse órgão, que gerencia as listas de espera, os doadores e as distribuições dos órgãos. O Brasil tem uma lei que exige o consentimento familiar para a doação de órgãos, mas a lei não exige que a vontade do doador seja expressa por escrito. O SUS garante o acesso ao transplante de órgãos para toda a população. E o país é o segundo maior transplantador do mundo em números absolutos. Os órgãos mais transplantados no Brasil são o rim, o fígado e o coração, como a gente já falou. Há uma lista de espera para transplantes de órgãos com mais de 40 mil pessoas aguardando um órgão. Lembrando, né, gente, tem cidades aqui do nosso estado que não tem nem essa população. Então você imagina aí 2 vezes a população de Lagoa da Canoa, por exemplo. Lagoa da Canoa, salvo engano, tem 18 mil habitantes. Um grande abraço a todos de Lagoa da Canoa, todos os canoenses, né? Você imagina 2 vezes a população de Lagoa da Canoa aí aguardando uma doação de órgãos. É muita gente, né? Um dos principais desafios do transplante de órgão no Brasil é a falta de doadores, principalmente devido à recusa familiar. A gente vai falar isso aqui com o Andervan daqui a pouquinho. O sistema de transplante no Brasil tem evoluído com a implantação de novas tecnologias e melhorias na organização do processo. Então, a gente vai falar sobre isso com o Andervan, mas eu estou aqui com o Tony Medeiros, que é jornalista e assessor de comunicação da Unidade de Emergência do Agreste. Esse hospital aqui é responsável por, quando houver um doador, captar esse órgão, e a gente vai falar sobre isso. Tony, em primeiro lugar, quero te agradecer pela presença, quero te agradecer também pela pauta, né? Nós estamos sempre aqui abertos a divulgar tudo aquilo que é bom, seja do estado, seja do município, seja do governo federal,
pauta para vocês sempre é bem-vinda e sempre bem disponível para que a gente possa levar para a nossa população conhecimento, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é muito importante a gente estar falando sobre essa questão do conhecimento, porque quando você sabe o direito que você tem, né? Quando você sabe aquilo que você pode fazer e até onde você pode chegar, né? É tudo muito tranquilo. Mas algumas pessoas até negam a ser doador de órgãos, porque dizem assim, não vou doar nada, vão me pegar ali na esquina, vão me levar, botar numa Kombi e vão tirar meus órgãos para doar e vão doar meus órgãos vivos. Tem gente que pensa isso. Por incrível que pareça, isso ainda é uma coisa que, não, eu não sou doador, né? E existe uma premissa também que você diga para sua família, né? Se você não quiser externar isso de forma pública, sou doador de órgãos, que você diga para sua família. O Andervan já está comigo aqui. Quero também dar as boas-vindas ao Andervan Leão, que é o coordenador desse órgão aqui em Arapiraca. E a gente está aqui com o Tony Medeiros. Tony, boa tarde, querido. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da NN e o Saúde em Foco. É por isso, André, que o Saúde em Foco é um programa de tanto sucesso já há tantos anos. Por justamente você abraçar, por você acolher esses assuntos que são tão nevrálgicos, já trazendo também para a questão de saúde, que são tão tensos e densos, desmistificando vários desses temas, inclusive esse de transplante, captação, transplante, enfim, porque a gente está muito acostumado a ver em filme, sim, a ver em anedotas, a ver em histórias contadas, e ninguém nunca vê os personagens envolvidos, né? Você já ouviu essa história de eu soube de um cara, de um homem que foi levado por um carro preto e apareceu com uma marca de como se alguém tivesse tirado um órgão dele. E ninguém nunca vê essa pessoa. Ninguém nunca viu esse carro também. Nunca viu o carro. Esse carro preto já é tão falado, né? Não vou dizer pelos nossos avós, porque os meus avós moravam no sítio, mas a gente ouve há tanto tempo essas histórias e é muito importante esse trabalho do Saúde em Foco, esse seu trabalho, André, aqui na NN, trazendo esses temas para que a população fique ciente do que é real e do que é mito. Perfeito, obrigado. Andervan, boa tarde. Muito feliz aqui pela sua presença aqui, mais uma vez, dizendo aqui que o Andervan Leão é coordenador da comissão intra-hospitalar, ou seja, entre todos os hospitais, de doação de órgãos e tecidos para transplante. E aí vai esclarecer essas dúvidas. Amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André, e os ouvintes da MM, Saúde em Foco. Tony Medeiros, boa tarde também. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, falando de um assunto tão importante para a nossa sociedade. Andervan, o que é necessário para uma pessoa se tornar doadora de órgãos no Brasil? Eu estava vendo aqui com o Tony que é uma lista de espera de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas no barato aí, né? Estão aguardando um rim, um fígado, um coração. Coisas que podem e que vão dar, se chegar esses órgãos a essas pessoas, uma vida, uma outra qualidade de vida, inclusive. O que é necessário para a gente se tornar um doador de órgãos? Então, André, é uma atitude bem simples, né, e que cabe a cada um da gente tomar essa atitude, né? Então, o primeiro passo ele é muito simples. É nós nos afirmarmos, né, que nós somos doadores de órgãos. E vale ressaltar que nós precisamos orientar e deixar a nossa família ciente da nossa opinião enquanto vida. Porque no momento do leito de UTI, em que for diagnosticada a morte encefálica, se a nossa família não for de acordo com a doação de órgãos, nada poderá ser seguido, mesmo que em vida eu tenha deixado essa orientação. Então, o primeiro passo é me autodeclarar enquanto vida, ser doador e conscientizar a nossa família desse direito nosso, que ele deve ser cumprido no momento que eu estiver interno no hospital. Tá. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aqui para minha querida Dona Hilda do Sítio Capim, né, que sempre está ligada com a frequência lá lacrada na 91.5. Dona Hilda, um grande abraço para a senhora, para João Paulo, para sua família, também a Neide, a Mércia e também a Mércia lá em Olivença, né, e a Ângela também lá em Olivença, Dom Marley de Leite lá em Garanhuns. Você que está ouvindo a gente, onde quer que você esteja, o pessoal do 3º Batalhão, que sempre dá dando uma carona, o pessoal que está de plantão
né? Sempre dando uma carona pra gente, pessoal da SMTT, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre, que Deus abençoe a cada um e que proteja vocês, que vocês voltem em paz para as suas casas. Andervan, mas existem órgãos que eles podem ser doados enquanto a pessoa está viva. Não precisa ter estado em morte cerebral para doar. Quais órgãos e tecidos podem ser doados ainda em vida? Tá, então, existem 2 tipos de doadores, né? O doador vivo, que é aquele doador que ele pode doar alguns órgãos, por exemplo, órgãos duplos, como os rins, por exemplo. Eu posso doar um rins e ficar com outro. Fígado, parte do fígado, a gente pode doar também esse órgão. Os demais órgãos, nós só podemos realizar a doação de órgãos mediante o paciente falecido, né? Quando constatado a morte encefálica através do processo de investigação da morte encefálica ou coração parado, como a gente diz, quando faz a captação das córneas. Tony Medeiros. Andervan, em quais circunstâncias esses órgãos podem ser doados enquanto o doador vivo? Podem ser captados enquanto o doador vivo? Tem alguma circunstância específica? Tá. Volta para aquela questão, né? Primeiro passo, né? O doador, ele se autodeclarar doador de órgãos e a compatibilidade, né? Porque eu posso ter o interesse de doar para um pai, por exemplo, para o meu pai se ele tivesse a necessidade, mas essa doação só seria possível mediante ordem judicial, né? Teria que ser ordem judicial e compatibilidade. Após a realização de exames específicos, aí de fato é quando a gente constataria se esse paciente seria compatível para a doação para o seu pai, que seria o receptor. Uhum. Pode ficar à vontade, viu? Obrigado, André. Você está em casa, você está em casa. Mesmo. Fica à vontade, você é formado para isso, né? Uma coisa que a gente tem dúvida, e eu faço sempre o papel do leigo aqui, Andervan, essa compatibilidade que você fala não é somente grupo sanguíneo, não, né? Porque muitas pessoas podem estar dizendo, o meu é O positivo e o paciente que está precisando de um órgão era B positivo. É B positivo, ou O negativo, uma ideia aqui. Estou só jogando aqui ao vento para que as pessoas em casa possam entender que a compatibilidade não é somente sanguínea, não. Tem outros fatores também. Exato. Outros exames são realizados, né, que são encaminhados para a capital, para que aí seja feita a investigação, né, conforme DNA, RNA de cada paciente, tanto de doador como receptor, e que sejam avaliados realmente essa compatibilidade para que não tenha rejeição no pós-operatório, né? Uhum. Tony, você me enviou nessa semana que nossa unidade de emergência do Agreste captou dois órgãos, não foi? Não, 5. 5 órgãos? 5. Em quanto tempo? Paciente. Na verdade são 4 captações de múltiplos órgãos em um ano. No último ano, o Hospital da Emergência conseguiu que as famílias, na verdade, assim, as famílias deram o sim, né, para transformar outras vidas. E nessa quarta, foram 5 órgãos doados do mesmo paciente. Certo. Como é feito o processo de captação e transplante de órgãos após a morte encefálica do paciente? Tá. Existe o diagnóstico, né? Para que a gente inicie o processo de investigação da morte cefálica, nós precisamos seguir o protocolo, né, de morte cefálica. Então, o paciente ele precisa ter uma lesão neurológica, né, comprovada através de exame de imagem e laudo e avaliação neurológica, né, neurocirurgião e neuroclínico. Uma vez que o paciente apresenta uma lesão neurológica irreversível, né, aquela lesão cerebral que não vai ter melhoras, é um paciente que está em coma. Então, esse paciente, ele trata-se de um paciente suspeito de morte cefálica. Então, é quando a gente vai tirar a droga sedativa desse paciente, vai deixar um tempo meia-vida, né, de observação, sem a droga, e observar os reflexos. Então, paciente com lesão neurológica irreversível, ausência de drogas, no mínimo 12 horas de drogas, com ausência das drogas, e ausência de reflexos, tronco cerebral, como a gente diz, que são os reflexos de dor, estímulo de tosse, de abrir olho, de comandos que a gente realiza, são 5 reflexos. Então, o paciente não apresentando isso, então, de fato, a gente abre o protocolo. É quando os médicos vão investigar, fazer exame clínico. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa de 2 médicos habilitados, né, 2 médicos intensivistas. Eles vão realizar os exames clínicos. Então, o primeiro médico avalia esse paciente,
ele vai fazer alguns reflexos para avaliar se esse paciente tem resposta. E quando o paciente não apresenta a resposta neurológica, é quando a gente informa que o paciente é positivo para a suspeita de morte cefálica. Então, após 1 hora do primeiro exame, o segundo profissional ele já pode realizar o segundo exame clínico. Então, pode ser um segundo médico de uma outra UTI, não necessariamente o mesmo médico. E aí ele realiza também o mesmo exame clínico que o primeiro realizou. Então, a gente espera encontrar os mesmos achados do primeiro exame. E quando se confirma que o paciente encontra-se com ausência de reflexo, é quando, de fato, o segundo médico também confirma que o paciente é compatível com a morte cefálica. E aí vem um complemento do exame do teste de apneia. É quando esse paciente ele é desconectado da ventilação mecânica, mas a gente deixa ele numa oferta de oxigênio com uma outra medida, com suporte, e a gente observa esse paciente 10 minutos fora da ventilação para observar se ele vai apresentar algum movimento respiratório. E na ausência dessa movimentação, né, então passou 10 minutos, a equipe lá do lado do paciente monitorando, e esse paciente não respirou, então a gente também confirma que ele é um suspeito de morte cefálica. A gente só confirma o diagnóstico quando a gente segue todo o processo de investigação. Passado esses 3, os 2 exames clínicos e teste de apneia, a gente segue para outro exame, que é o teste complementar. É um exame de imagem que a gente chama Doppler transcraniano ou o eletroencefalograma. Um dos dois complementa o processo. E aí, realizando esses exames, quando confirmado a ausência da atividade elétrica, que é através do eletroencefalograma, ou a ausência de fluxo residual cerebral, que é através do Doppler, é quando de fato o diagnóstico é confirmado, diagnóstico de morte encefálica. E aí essa família, nesse momento que o processo ele é aberto, nós temos por obrigação enquanto instituição, enquanto dever médico, informar a família que o diagnóstico está sendo investigado. A família ela tem um direito, né, e o paciente também, é um direito deles de receber esse diagnóstico. Haja visto que é um processo de investigação e é um ato médico. E é um dever médico e é um dever da instituição de dar esse diagnóstico para a família. Então, no momento que a gente iniciou o processo, essa família já é acolhida pela equipe da CIDOT, que é a equipe que é composta por mim e outros profissionais no hospital. E diariamente a gente acolhe essa família para dar um suporte e fazer com que essa família ela tenha uma aceitação no processo da morte. Haja visto que nós não temos nenhuma preparação para a morte. Nós sabemos que a morte existe, mas existe essa negação. Inevitável, né? É inevitável, mas a gente precisa trabalhar essas famílias para que elas aceitem o processo da morte, para quando de fato chegar no diagnóstico final da morte cefálica, a família esteja mais entendida do assunto, do processo que foi realizado. Vale ressaltar que o processo de investigação ele é muito idôneo, ele é muito rigoroso. Uma vez que é iniciado, a gente vai até o fim para a investigação, a não ser que o paciente evolua com intercorrências como uma parada, por exemplo, e que não reverta, né, mesmo com as medidas de reanimação e medicação. E esse paciente não volte da parada, de fato ele vai a óbito por parada. Mas o processo a gente vai até o fim. Perfeito. Gente, eu não sei vocês em casa, e vocês estão acompanhando a gente aqui, né? Abre, né, Tony? Abre aqui para nós, para mim que sou leigo nisso, eu não tinha a menor noção que era necessário esse protocolo de investigação todo para declarar uma morte, para doar um órgão de um paciente morto. Então você que está ouvindo aqui, se você não prestou atenção, tá certo? Porque de certa forma é um caminhão de informações, mas informações muito precisas e importantes. Se você não ouviu, o programa fica gravado para você ouvir depois. Você ouvir e ver o programa depois. Porque o que o Andervan falou aqui é simplesmente o seguinte: ninguém vai matar um parente seu para tirar um órgão dele. Pronto. Tá certo? Então, quando um paciente está lá, pode ser meu parente, pode ser seu parente, ele teve essa morte decretada, e aí é um ato médico, tem que o médico assinar o óbito, né? Tem que assinar o óbito. O paciente faleceu. Tá, foi de quê? A causa foi isso. Parada cardiorrespiratória, enfim. Foi isso que o Andervan
foi isso que eu entendi, André. Sim. Aqui, dos passos do protocolo. Tony Medeiros. Essa sequência toda e com acompanhamento da família, né? Até para que tenha muita informação, para que possa já ir avaliando, pensando, lembrando de algum resquício de conhecimento, de informação que o paciente tenha deixado a respeito de ser doador, né? Todo o processo ele é coberto por lei, né? Existe a lei de transplante, a 9.434, né, de 97. Então, quando a gente começa a acompanhar essa família, né, que a gente começa a fazer o acolhimento familiar durante o processo de investigação, a CIDOT ela começa a trabalhar a família em relação a essas temáticas, que é coberto por lei, que nada é feito aleatório. Se durante o processo esse paciente ela apresenta algum reflexo, por exemplo, o paciente não tossia, e aí no meio do processo ele volta a tossir, então a gente para o processo de investigação para a morte cefálica e a gente vai acompanhando esse paciente, e aí a gente deixa de tratar ele como um suspeito de morte cefálica e a gente volta para tratá-lo como um paciente neurocrítico, né? Então o processo ele é muito rigoroso, ele não dá brechas para que a gente erre. Por isso que a equipe é formada por uma equipe multi e que todo mundo, o trabalho não é feito sozinho, o trabalho é feito em equipe. Então o erro não existe esse erro da gente. A margem de erro é igual o tirador de elite, é zero. Exato. Ou a gente fecha o diagnóstico para a morte encefálica ou a gente não fecha. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui falando nisso. Você falou aí em Doppler transcraniano para a doutora Guacira Almeida, nossa querida amiga, que em breve estará aqui no Saúde em Foco com a gente aí. Estará fazendo parte aqui do nosso time de patrocinadores na parte de imagem. Então olha, gente, esse tema é tão sério. E eu quero abrir um espaço aqui para falar do trabalho da doutora Guacira. Existe, gente, uma ultrassonografia que a doutora Guacira só ela faz em Arapiraca, que permite ao paciente descobrir se ele tem ou se ele pode ter mal de Parkinson ou doença de Parkinson. Se você não sabia, aguarde, tá? Brevemente você vai saber aqui no Saúde em Foco. Doutora Guacira, que também faz parte. Eu citei porque eu já sabia. Família do Hospital de Emergência e coordenadora médica da unidade AVC da Sinais. A unidade AVC, André, que desponta internacionalmente com certificados, porque tem atingido, aliás, superado as metas, né, de atendimento, de rapidez e também de devolução com qualidade de vida dos pacientes que chegam no Hospital de Emergência, vítimas de acidente vascular cerebral. Vai estar aqui no nosso cast logo mais. Na semana que vem ela já deve estar por aqui. Quero mandar um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra. A senhora tem a obrigação de estar aqui. Se não tiver a audiência da senhora, viu? Pelo amor de Deus, né? Me ajude, velho. E a doutora, a nutricionista Amanda Barbosa, que está aqui, ela diz assim, tema lindo e maravilhoso. Realmente. Vou fazer o seguinte, vou tomar mais água aqui com o Andervan e com o jornalista Tony Medeiros, porque depois do intervalo tem muita coisa boa ainda sobre transplante de órgãos, transplante e doação de órgãos. Seja um doador, declare isso. Se você não quiser fazer isso publicamente, pode fazer para sua família. Diga isso em vida. Olha, eu sou doador de órgãos. Se acontecer alguma coisa, eu sou um doador de órgãos. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN.
Rádio NN com André Pérez. Muito bem, anota aí, 13h31, 1h31 agora em Arapiraca. Estou conversando com o Andervan Leão, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, aqui da Unidade de Emergência do Agreste, e também com o jornalista Tony Medeiros, mandando um abraço aqui para a jornalista Priscila Anacleto, que está aqui na UNEAL. Querida, um abraço, saudade de você, saudade de vocês dois aqui na minha bancada. Vamos arrumar uma outra pauta para que a gente sempre esteja por aqui, tá? Você é sempre bem-vinda, sabe disso, do carinho que nós temos por você e pelo seu esposo que está aqui do meu lado. Tá bem cuidado, viu? Parabéns aos três, André pelo programa, Andervan pelo trabalho, Tony pelo profissionalismo maravilhoso de sempre, além de ser muito lindo. Agora eu tenho que ler um negócio desse, bicho. Eu tenho que ler um negócio desse aqui. Esse é uma... O salário não paga, né? Isso é uma saia justa. Mas tudo bem, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Tenho a sorte de tê-lo como marido e o HEA como assessor, Hospital de Emergência do Agreste como assessor, que é o Tony Medeiros. Uma pergunta aqui, Andervan, que é o seguinte: por que a autorização da família é fundamental para a doação de órgãos, mesmo que a pessoa tenha se declarado doadora? Isso, então, nós tínhamos um processo onde ele funcionava como o doador, ele se declarava, né, como doador. Então a doação ela era presumida. Então com a mudança de lei, com as mudanças das leis recentemente, então a doação ela deixou de ser presumida e aí ela passa a ser doação consentida. Uma das justificativas seria o quê? A legalidade, para que se tivesse uma legalidade maior, com mais critério, tanto para a família, que é doadora, quanto para as instituições hospitalares, também como para as leis. Uhum. Tem até uma questão na carteira, né? Exato. Nós tínhamos... Sou doador. Eu alcancei na CNH. esse tempo até do registro. Na nossa identidade ela tinha. Sou doador de órgãos, era até vermelho em letras garrafais. Mas com a mudança da lei, então ela deixa de ser presumida e hoje ela é consentida. Então mesmo que eu afirme que deixe ciência que eu sou doador de órgãos, mas no momento do diagnóstico, no momento que a família for para a entrevista familiar e seja dada essa oportunidade da doação, se o meu parentesco disser não,
vai ser não. Porque a gente interpreta, eu digo, quando a gente diz, a gente é o processo todo. Então, quando a família diz não, se a mãe diz sim e o pai diz não, então a gente respeita essa opinião. A gente tenta argumentar para que se tenha uma conversa entre os dois e que ambos aceitem. Mas se permanecer não e sim, então a gente prefere perder a doação de órgãos de que a gente gerar um conflito familiar nessa família. Agora eu vou mexer com o juízo de quem está ouvindo e está vendo a gente. Andervan, uma pessoa saudável que veio a óbito por um motivo, tá? Motivo clínico, uma morte clínica, né? Tava lá e de repente, e que pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive. Uma pessoa saudável, ela pode doar quantos órgãos, ela pode salvar quantas vidas? Tá, então aqui em Alagoas nós realizamos a captação múltiplas de órgãos e tecidos, né? Quando a gente fala em órgãos, são órgãos sólidos, que são os órgãos que estão dentro da nossa cavidade torácica e abdominal. E quando a gente fala tecidos, né? Tem, por exemplo, córneas. Então, em Alagoas, a gente capta até 6 órgãos. Então, aí entra as 2 córneas, coração, fígado e os rins. Então, em Alagoas, a gente consegue dar uma qualidade de vida a 6 pessoas. Se esse doador tiver uma aptidão, né, se os exames clínicos dele, exames de laboratório, diariamente a gente realiza esses exames de imagem, quando necessário, né, alguma imagem, exame de imagem neurológico, junto de exames de laboratório. Exames de sangue são avaliados diariamente e o quadro clínico do paciente como um todo. Então, o paciente estando apto, sem nenhuma intercorrência clínica, ele pode doar até 6 órgãos. Esses órgãos, Andervan, eles podem ser doados para pacientes de outros estados ou só para Alagoas? Sim. Existe o cadastro, né? Uma vez que esse paciente tem uma suspeita de morte encefálica, então a gente começa a acompanhar, né? A CIDOT entra no cenário da UTI, né? E começa a acompanhar esse paciente. Então a gente preenche a burocracia e nós, enquanto CIDOT, nós somos subordinados à Central de Transplantes do Estado de Alagoas, né? Junto da OPO. Então nós enviamos a documentação para essas instituições, né? Do Estado de Alagoas. E aí a Central de Transplantes e a OPO vai estar nos acompanhando e monitorando junto conosco, conforme as informações diárias que a gente encaminha para a Central. E a Central de imediato já informa a Central de Transplante Nacional. Uhum. Então nós somos subordinados ao Estado, que supostamente é subordinado ao Nacional. Existe a fila de espera. E aí existe aquela questão que teve até a temática do Faustão, que porque ele foi contemplado, porque ele era famoso. Existe a fila de espera, sim. Por exemplo, eu posso ser o 20º da fila de espera, mas de repente o terceiro receptor que está na fila, né, o terceiro paciente que está na fila de espera, surgiu um coração, por exemplo. O paciente doador, conseguimos captar esse coração. Se o paciente do 20º lugar, ele tem uma gravidade maior, então ele ultrapassa a fila. Por isso que existem essas particularidades. Foi o que chamou a atenção no caso, por exemplo, do Faustão, que a equipe justificou, né, foi justificado que ele tinha uma gravidade na sua doença e na sua condição clínica, então por isso que foi ultrapassado. Mas na teoria, sim, existe a fila e a gente respeita essa fila. Quando existe a captação de órgãos, por exemplo, os órgãos eles serão destinados, se os órgãos foram captados em Alagoas, então a primeira peneira, como a gente diz, né, os primeiros pacientes que serão ofertados, né, serão os pacientes de Alagoas. Se em Alagoas não houver nenhum paciente receptor compatível com o doador, então aí o Estado de Alagoas, né, a Central de Transplante de Alagoas, ela oferta esses órgãos para a Central Nacional. E o Nacional é quem vai dar o destino conforme o ranking que é avaliado, né? Uhum. Andervan, outra pergunta importante. Quanto tempo esses órgãos eles podem ficar disponíveis para transplante? É uma pergunta bem interessante, porque existe a isquemia, né, como a gente chama, que é o tempo-vida que esse órgão pode se manter fora do organismo. Então, o órgão que menor tempo é o coração. Então, o coração ele tem até 4 horas para ser implantado no receptor. Uhum. Então, por isso que muitas vezes, na fila de espera, por exemplo, em Alagoas, nós só temos 4 pacientes cadastrados na fila de espera.
4. Exato. Então, nessa última captação nossa, nós não tivemos essa captação do coração porque não existia compatibilidade com o Os doador receptores. e os receptores. Então, aí a gente não realiza essa captação, porque a gente interpreta aqui, o estado de Alagoas, que para captar esse coração teria que ter um estado mais próximo. Então, provavelmente não teria paciente receptor compatível próximo para que esse coração fosse dado segmento. Tony. Você vê como o Andervan também ajuda demais, né? É um professor, né? Bem didático, né? Repassando Verdade. essas informações. Andervan, e como é que é a entrevista familiar, né? Como é que é essa abordagem? Porque, por exemplo, não se pode tentar convencer, não é assim? Exato. É importante mencionar que durante a investigação, né, do paciente, da suspeita de morte encefálica, então o paciente, a família foi para a visita, o médico intensivista ele vai dar o boletim médico para a família, vai informar que o paciente agravou, que ele complicou, que já está sem as drogas, com a lesão irreversível e que não está acordando, ele está num coma, né, irreversível. Então a família ela é informada desse processo. Durante a investigação do processo de morte encefálica, a equipe da UTI, ela em nenhum momento ela poderá e nem deverá falar sobre doação de órgãos. Tá? O que a equipe vai acolher nessa família, né, dar para essa família é o boletim médico e o segmento das orientações conforme forem necessárias. Da mesma forma é a CIDOT. Nós trabalhamos em parceria, porém com caminhos diferentes. Então, a CIDOT, ela não participa do boletim médico, né? Ela acompanha os pacientes neurocríticos, mas ela faz um acolhimento pós-visita da UTI. Então, quando acaba essa visita médica, né, a visita dos familiares, então esses pacientes são encaminhados para uma outra sala e aí a gente vai trabalhar com essa família o processo da investigação, mostrando para a família como funciona o passo a passo, quem é o médico que vai fazer qual a investigação, qual exame vai ser realizado, o que foi feito, quais os planos que nós teremos. A mesma forma é a CIDOT. A gente não trata de doação de órgãos até que feche o protocolo. Por quê? Nós não podemos confundir a família com as duas temáticas. Uma coisa é a gente falar da morte cefálica e a outra coisa é a gente falar da doação de órgãos. Então, se a gente começa a falar da doação de órgãos antes do diagnóstico, gera para a família uma insegurança. Por exemplo, o conflito de interesse. E aí a sociedade ela pode interpretar que a equipe médica, né, a equipe hospitalar, ela está querendo antecipar o processo da morte para que a gente se beneficie com os órgãos, e não é isso. Vale ressaltar, né, para toda a sociedade que a doação de órgãos ela é uma consequência do diagnóstico, mas ela depende do diagnóstico da morte encefálica. Já o diagnóstico de morte encefálica ela independe da doação de órgãos. Então nós temos por obrigação, volta a falar, né? É um dever médico, é um dever da instituição de dar o diagnóstico, para que a população não confunda com essas temáticas. Andervan, outra pergunta que eu julgo importante, que a população também pode ter essa dúvida. Qual é a diferença de morte encefálica para o coma? Tá, então, existe o coma reversível, né, que são aqueles pacientes que a gente costuma ver nas UTIs, que são os pacientes que estão com alguma lesão neurológica. Precisam ser induzidos ao coma. Exato, como a gente costuma ouvir muito. O ator fulano de tal está em coma induzido, ou seja, aquele paciente está entubado através de uma ventilação mecânica, fazendo uso de drogas sedativas, que a gente está provocando esse coma induzido. Para ele não ter dor, para preservar um órgão. E aí é nessa condição clínica, como você falou, André, que a gente vai deixá-lo sedado para que ele tenha uma melhora do seu quadro clínico e posteriormente a gente consiga ir tirando as medicações e avaliar o despertar dele. Já no coma irreversível, são aqueles pacientes que têm a lesão neurológica instalada sem melhora clínica. Aí é aquele paciente que tem um edema cerebral, como a gente chama, ele tem um inchaço muito grande no cérebro, ele tem uma lesão hemorrágica muito extensa, que mesmo que leve ao centro cirúrgico, mas existe a gravidade, então tem pacientes que não conseguem abordar a cirurgia por conta do sangramento ser muito extenso. Existem as lesões isquêmicas, né, que são os famosos AVC. Então, os pacientes que têm um AVC isquêmico, que tem aquela lesão instalada, uma isquemia cerebral, por exemplo, que é a morte do cérebro, né? O sangue deixou de circular e aí o cérebro dele está lá, cianótico, roxo, como a gente costuma falar.
Então, aí são as lesões irreversíveis. Então, de fato, é a diferença, né, do coma irreversível. O paciente está sem drogas, ele tem a lesão instalada, mas ele não vai acordar, porque ele tem a lesão irreversível. Ele não apresenta, é aquela que a gente diz, a ausência de reflexo de tronco cerebral, ausência de reflexos. Quais são os maiores desafios enfrentados no Brasil para aumentar o número de doadores de órgãos? Nós vemos como um fator muito importante a falta de informação da população. Então é importante que a gente discuta, né, não só no ambiente de mídia, né, no ambiente social, no ambiente de trabalho, mas no contexto geral. É importante que se fale de doação de órgãos, de morte cefálica, no ambiente familiar, numa reunião de amigos, numa festa, num bar, numa igreja, na mídia. Isso é importante, é a falta de informação, para que a gente tire nossas dúvidas e a gente entenda o processo, para que a gente mude os nossos conceitos e a gente consiga sim ter uma adesão sobre essa doação de órgãos. Outro fator é o medo e a desconfiança. Então, muita família, ela tem medo do processo, ela não aceita o processo da morte, e isso é esperado, porque nós não estamos preparados para a morte. Nós sabemos que a morte existe, mas nós não estamos prontos para aceitá-la. Então, esse medo e essa desconfiança geram um conflito muito grande, geram insegurança. Outra questão religiosa. Então, muitas famílias justificam que não querem doar por conta da religião dos pais, que os pais relatam que não podem. Nós já procuramos extraoficial informações a respeito de religião. Até em que ponto a religião ela é a favor ou ela é contra. E até o momento nós não conseguimos informações fidedignas que a igreja ela é contra a doação. E é interessante também essa fala com os líderes religiosos, para que a gente entenda também esse processo. Até onde os líderes religiosos conseguem dar um norte para essas famílias e que ela consiga mudar o conceito. O cristianismo, sobretudo, fala sobre amor, né? O Brasil é o maior país católico do mundo. Sim. Se juntar as religiões de cunho evangélico, talvez seja o país cristão, o maior país cristão do mundo seja o Brasil. E aí vai justamente isso, né? Você não ser doador de órgãos vai de encontro ao cristianismo que prega o amor. Que amor é esse que você não tem pelo próximo? Eu sou doador de órgãos. Estou dizendo aqui ao vivo e em cores, sempre fui doador de órgãos. A única questão, eu vou estender a sua pergunta, que é uma dúvida minha. Eu não quero velório e nem quero ser enterrado. Eu falei para minha esposa, tá documentado aqui, dona Valéria. Eu quero ser cremado e não quero ter velório, não. O André Pepes morreu, beleza. Mas cadê? Não, já tá as cinzas, já lá na Barra de São Miguel, que é onde eu quero que ela jogue minhas cinzas, na Barra de São Miguel, que é o lugar mais lindo do mundo para mim. Tá documentado aqui também, Valéria. Mas aí é o seguinte, eu quero ser cremado, tá? A minha pergunta é, assim igual a mim, deve ter muitas pessoas com essa dúvida. Eu também quero, Pepes. Joia. Antes de ser cremado, eu posso ter meus órgãos retirados, sendo doador de órgãos? Sim. Havendo o processo de investigação de doação, né? A gente precisa, é importante ressaltar aqui, os órgãos eles só vão ser retirados enquanto o paciente está interno, mediante esse protocolo, né? Se a gente fechou, abriu, houve a suspeita da morte cefálica, abrimos o protocolo, fechou e houve o sim, né, a aceitação da família, sim, poderá ser retirado, mas de outra forma não. Por exemplo, o paciente estava em casa e foi a óbito. Mas ele era doador, ele quer doar. Infelizmente, a gente não consegue fazer esse processo, dar seguimento. O paciente estava... Sofreu um acidente. Exato. O paciente sofreu um acidente agora, em via pública, e aí a família chegou na UE, por exemplo, o paciente ainda estava vivo e evoluiu a óbito. Mas ele é doador, a gente quer doar. Infelizmente, a gente não consegue. Exceto as córneas, né? Coração parado, a gente consegue fazer captação de córneas. O paciente que evolui com óbito, né, se ele é doador, se ele não entrou no processo morcefálica, nós temos até 6 horas para realizar a captação das córneas, né? Coração parado, como a gente costuma falar. Mas, se é um paciente que teve o diagnóstico da morte encefálica, então a gente só consegue a doação mediante o diagnóstico da morte encefálica. Fora isso, não. Rapaz, tá aí uma coisa que... Ou seja... só pode ser captado o órgão de alguém que está internado numa unidade hospitalar que seja doador de órgãos. Exato. Vítimas de acidente não pode. Não, sim, pode. Sim, pode? Sim.
Vale ressaltar, André, atrapalhando sua pergunta, assim, qualquer paciente, ele é apto, se o paciente estiver saudável, né, ele não tem nenhuma comorbidade que possam ter complicações para os receptores, e ele esteja na faixa etária de 2 anos a 80 anos, ele é um potencial doador, sim, tá? É interessante frisar isso. Inclusive, nós temos o Hospital de Emergência, ele tem um perfil muito alto para doação de órgãos. Por quê? A nossa unidade trabalha, o nosso público de pacientes são adultos jovens. Então, nossos pacientes chegam aqui em média 15 a 50 anos, né, os jovens. Então, são pacientes que chegam sem comorbidades, ou seja, sem doenças prévias. O que é que esses pacientes apresentam? Eles deram entrada na unidade por trauma. Então, é uma queda de moto, é uma colisão moto-moto, é uma queda de altura. São pacientes que têm lesões traumáticas e clinicamente ele tem uma estabilidade. Então, são pacientes que no mínimo ou no máximo ele vai fazer um uso de bebida alcoólica, ou ele é um tabagista, é uma hipertensão, mas é o paciente com perfil para a doação. Por isso que nós temos um perfil alto para realizar essas captações de órgãos. Perfeito. Vê que quando você falou assim, Pepe, sobre o cristianismo, é um ato de amor, né? Um ato de amor. A gente fala muito da questão do amor próprio. Mas isso tem muito a ver também com o amor ao próximo. E foi isso que o mestre ensinou. E aí, quando a gente se pergunta assim, e se fosse alguém da minha família que estivesse precisando? E se fosse eu que estivesse na fila ou na lista de espera? Né? É só mudar o ângulo de visão, né? Como a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Suba na cadeira, muda o ângulo de visão para você ter uma outra perspectiva do mundo, né? É a empatia, né? É a gente pensar que hoje eu não preciso de um órgão. Aparentemente eu estou estável, né? Tenho a minha saúde clínica no momento, mas amanhã eu posso precisar. É verdade. Ou minha mãe, ou meu irmão. Então a gente precisa ter essa empatia e começar a mudar um pouco esse conceito. É verdade. Eu quero agradecer aqui ao Andervan Leão, que é coordenador aqui da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, CIHDOT, não é isso? E também ao jornalista Tony Medeiros, que é assessor de comunicação da Unidade de Emergência do Agreste. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor para mim, acredito que para você também, né? E eu vou fazer um apelo aqui, né? Nós sabemos e nós não desejamos, o bom seria que a unidade de emergência do Agreste na segunda-feira pela manhã não recebesse ninguém, ou não passasse os boletins que nos passam para a imprensa, sempre nas segundas-feiras de manhã, o saldo de sexta, a partir de sexta à noite, né? Infelizmente, eles acontecem por acidente, por imprudência, por embriaguez ao volante, enfim, por imprudência, por trabalho, acidente de trabalho, acontecem, né? E aí nós temos muita gente. Converse com o seu parente. Se ele não declarar publicamente, como eu, André Pepe, declarei aqui que sou doador de órgãos, né? O juiz não vai servir para nada, ainda bem que não tem transplante de juízo, porque não vai servir para nada mesmo. Mas assim, eu sou doador de órgãos, então fale isso para sua família também, fale isso para sua esposa, fale isso para os seus filhos, converse com seus filhos. Você pastor, você padre, você de matriz africana, fale com os seus adeptos sobre essa importância, né? Meus irmãos espíritas, aliás, eu quero abrir um espaço aqui, né, para me consternar juntamente com os nossos irmãos espíritas pela passagem de Divaldo Pereira Franco, reconhecido por sua trajetória marcada pelo amor ao próximo, pelo trabalho social, né, fundador da Mansão do Caminho em Salvador e autor de inúmeras obras, que se destacou por sua dedicação incansável à promoção da paz, da solidariedade e do bem-estar espiritual e emocional de tantos que acompanharam as suas palestras e iniciativas, né? Um abraço aqui, em especial aos meus irmãos espíritas, que têm em Divaldo Franco um grande líder, um grande seguidor e palestrante e também fundador aí da doutrina espírita no Brasil, né? Abri esse espaço aqui para, já que a gente já colocou tantos líderes aqui, a gente vai falar sempre aqui que o programa ele é laico, tá bom? A gente não tem religião aqui no programa não. Mas Tony, mais uma vez quero agradecê-lo
Andervan também, sejam sempre bem-vindos. A unidade de emergência do Agreste é sempre bem-vinda aqui para a gente trazer informações para nossa população. Deixa eu só ressaltar aqui, agradecer ao João Paulo Albuquerque. Sim, exatamente. O JP aí desenrolou, assim... Fisioterapeuta de mão cheia, integrante da equipe do Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Emergência. Faz um trabalho sensacional lá. E André, mais uma vez, muito obrigado, querido amigo. Você sabe do carinho que a gente tem, não só meu, da família, né? Obrigado. Você faz um programa maravilhoso, belíssimo e que colabora demais com a sociedade. Parabéns mesmo. Bacana. Amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema melanoma, que maio é o mês de conscientização sobre o melanoma, câncer de pele aí agressivo, e a gente precisa saber mais sobre isso. Andervan, um grande abraço e até a próxima. Sim. Quero agradecer João Paulo, amigo fisioterapeuta, e a Tony Medeiros pela mediação, estar participando aqui do programa NN junto do amigo André Pepes. E só para deixar o registro, né, para a população sentir um pouco do impacto, atualmente em Alagoas nós temos uma fila de espera de 557 pessoas aguardando córneas, 3 pessoas aguardando fígado, 4 corações e 13 aguardando rins. Então, conversem com seus familiares e se autodeclarem doador de órgãos e seguimos juntos. Bacana. Até amanhã, boa tarde, fiquem com Deus. A gente volta amanhã, se Ele permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.